humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livre, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Graça e paz, queridos. Que o nosso Deus eterno esteja com todos vocês nesta manhã abençoada que o nosso Deus nos concede neste tempo diferente, nessa nova etapa que a nossa igreja está agora vivendo. Nós estamos trabalhando a partir deste domingo de duas maneiras aqui na nossa igreja. Podemos chamar, de forma híbrida, a nossa igreja está trabalhando. Nós estamos com 3 pequenos grupos reunidos aqui na igreja, e também temos a reunião maior dos nossos irmãos nos lares. E a partir de hoje nós vamos fazer um pouco diferente os nossos encontros aqui pelo YouTube. Uma vez que estamos com o retorno progressivo presencial, nós vamos postar apenas as mensagens e alguns cânticos e hinos aqui na escola dominical e também no culto à noite. A ideia é que você possa se fortalecer na palavra do Senhor. Amados, a igreja ela deve cumprir a sua missão, ela deve cumprir a ordem que Cristo deu, a essência dela, aquilo que é realmente vital e importante para a igreja, que é fazer discípulos. Esse é o propósito de Cristo, é o plano do Pai. Por isso, ele enviou Jesus, para que Jesus pudesse comprar uma nação, uma igreja. E essa igreja nada mais é do que a comunidade de discípulos. Então a missão da igreja é essa. Esta é a essência da igreja. Agora, como a igreja irá cumprir esta missão, isto pode ser alterado ao longo do tempo, modificado, acrescentado novas ferramentas, mas a essência da igreja continua a mesma. E esta ferramenta que Deus nos deu, ou que Ele nos levou a utilizar, ela pode e tem sido e deverá ser usada para este propósito.
Então nós vamos certamente continuar usando, mesmo com o retorno à antiga normalidade da igreja, possivelmente continuaremos a utilizar aquilo que tem sido chamado de novo normal, essa nova normalidade da igreja. Mas antes da gente avançar aqui no nosso estudo desta manhã, vamos orar? Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração. Eterno Deus, Senhor amado, Pai querido, nesse momento clamamos que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha utilizar a minha vida e a Tua palavra para a honra e glória do Teu precioso nome, nome de Jesus. Amém. Queridos, como é de conhecimento da maioria dos irmãos que têm acompanhado as nossas reflexões na escola dominical, nós estamos trabalhando um único tema. É como se fosse uma estrada. Nós estamos seguindo nessa estrada, dirigindo nessa única estrada. E temos revezado, digamos assim, a gente não tem parado, não tem feito pausa. Então nós dirigimos de manhã e à noite, se podemos assim dizer. E na parte da manhã nós estamos tratando o tema Mais que um Carpinteiro, reflexões sobre a glória de Cristo. O porquê desse tema, né? Amados, Jesus ele é muito mais do que um mero homem que habitou essa terra. De tantas pessoas que pisaram nessa terra, Jesus ele se destaca como sendo o único. E Jesus não é simplesmente um líder, Jesus não é simplesmente um mestre, Jesus é o nosso Senhor e é aquele que nós imitamos. E a maneira de Jesus viver, a maneira de Jesus ter trabalhado, a influência de Jesus sobre nós é de tal maneira que devemos imitá-lo. E esta imitação, ela foi muito desenvolvida ao longo da história. E eu queria só recapitular com os amados isto, Isso foi muito importante, por exemplo, para os puritanos. E eu tenho citado bastante esta frase de John Owen, que ele diz que uma contínua visão da glória de Cristo terá o abençoado efeito de nos conformar cada vez mais à semelhança de Jesus. Então, o que ele está dizendo é que quanto mais você consegue contemplar a glória de Cristo nas Escrituras, mais, de maneira progressiva, você irá se conformando à imagem dele. E temos trabalhado muito isto porque compreendemos que este é o propósito de Deus para nós. Todas as coisas cooperam para esse bem, para este fim, que é nos tornar conforme a imagem de Jesus. E os apóstolos, eles trabalharam muito esta ideia de imitação. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então esta é a nossa ideia, imitarmos a Cristo, passando pelos apóstolos, pelo Antigo Testamento. E essa prática da imitação, ela consiste em 3 atitudes: conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e glorificar a Deus. Então são essas 3 partes deste nosso programa de estudos dentro desse assunto na escola dominical. Então nós vamos ter 3 etapas, 3 módulos. O primeiro é o conhecimento de Deus, o segundo é o conhecimento do homem e o terceiro é uma busca de uma vida que glorifica a Deus de maneira prática. Então essa é a nossa intenção. Nós vamos trabalhar
não só conceitos teóricos aqui, mas visando também a prática. E dentro desse primeiro aspecto do conhecimento de Deus, nós já trabalhamos duas partes e hoje a gente vai encerrar a terceira. Nós falamos a respeito do ser de Deus, a sua essência, e resumimos ali em dois aspectos: a essência transcendente de Deus, ou seja, o Deus que está além de nós, e a sua essência imanente. Esse mesmo Deus que está além de nós é o Deus que se relaciona conosco. Nós falamos a respeito das pessoas de Deus, a saber, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o relacionamento da Trindade entre si, o relacionamento da Trindade com o povo de Deus. Nós vimos os nomes de Deus no Antigo Testamento, trabalhamos os principais nomes do Eterno no Antigo Testamento, falamos também a respeito dos nomes de Deus no Novo Testamento e trabalhamos a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus, aqueles atributos que pertencem somente a Ele e Ele não compartilha com a criação. E na semana passada nós falamos dos primeiros atributos comunicáveis de Deus. E hoje nós vamos avançar com os dois últimos atributos que veremos nesta parte da nossa lição. Óbvio que existem vários, mas eu resumi aqueles que eu considero os principais. E nós falaremos a respeito do quarto atributo, a saber, a fidelidade de Deus. Que Deus então nos abençoe nesse estudo, fechando os atributos do Senhor. Queridos, nós vivemos um tempo marcado por muita infidelidade. A infidelidade é uma característica muito presente em nossos dias. E eu tenho representado nessas três figuras, nessas três imagens, três exemplos, de infidelidade em nossos dias. A gente percebe muito a infidelidade conjugal, ela é muito presente, infelizmente, em nossos tempos. Nós temos a parte direita aí do seu celular, a figura de um homem segurando uma Bíblia, e o destaque ali para sua meia é que ele é um pastor e do lado dele tem uma ovelha. E a gente percebe muito isso, infelizmente, também, a infidelidade ministerial, que quando os pastores fizeram o juramento, eles prometeram zelar pelo povo de Deus e serem fiéis às Escrituras, e eles acabam sendo infiéis nesse aspecto. E a infidelidade maior de todas, aquela que é a mais grave, é a nossa infidelidade para com Cristo, representado ali naquela cruz, naquela imagem. Quantas vezes somos infiéis para com Deus? Então a infidelidade, ela é uma característica muito presente na humanidade desde os tempos antigos e ela tem sido também muito presente em nossos dias. Todavia, quando nós olhamos para Deus, nós percebemos nele um atributo completo da fidelidade e ele compartilha conosco. E a ideia da prática da imitação, uma vez que isto está sendo compartilhado conosco, que a gente possa também colocar isso em prática na nossa vida. E eu vou ler alguns textos com os irmãos que demonstram esta fidelidade. Primeiro é do Salmo 89, versículo 8, que declara: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, e com a Tua fidelidade ao redor de Ti. O Salmo 93 declara: fidelíssimos são os Teus testemunhos. A Tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13. Então, amados, nós percebemos, à luz destes textos,
a fidelidade de Deus. O Salmo 93 declara que fidelíssimos são os teus testemunhos. Então usa aqui o hiperlativo, o superlativo, né, dizendo, olha, ele é muito fiel, ele é fidelíssimo, ele é grande em fidelidade. E aí nós chegamos numa primeira questão prática, que é, se Deus é fiel, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Se Deus é fiel, como explicar a fidelidade de Deus e o problema do mal? Então nós temos aí na imagem, né, duas palavras conhecidas de nós, que é o bem e também o mal. Jó, que experimentou as duas coisas, ele teve uma vida próspera e também experimentou a tragédia. Ele disse assim para sua esposa, mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então o que Jó nos ensina? Ele está dizendo, olha, Deus é fiel em nos dar o bem. Não seria Ele fiel também em nos dar aquilo que é mal? Mal aos nossos olhos, mal para o nosso entendimento. Porque, amados, perceba uma coisa. Nós definimos aquilo que é bem e mal, aquilo que é bom e mal, aquilo que é algo positivo e negativo, nós definimos isso, na maioria das vezes, dentro de uma questão experimental, ou seja, baseado na nossa experiência. Então, baseado na nossa experiência, a gente diz que algo é bom e algo não é bom. Agora, Deus, ele é completamente diferente de nós. Deus, ele é soberano, ele é onisciente, ele é onipresente, Deus é poderoso. Logo, a definição que Deus tem de bom e mal é diferente da nossa definição. Por quê? O apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que é um texto que eu tenho citado bastante, muito mesmo, para os irmãos. E na minha opinião, esse texto exemplifica esta ideia da fidelidade do nosso Deus. O que ocorre, queridos? Quando nós olhamos o texto de Romanos 8, 28, e se a nossa definição de bem ela está baseada somente naquilo que é terreno, a gente pensa assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. O que seria o bem? Saúde, uma vida próspera, vitória, seria uma bênção financeira. Esse é o bem de Romanos 8, 28. Então significa que todas as coisas cooperam para esse bem. Não importa, eu vou ser vencedor. Não é bem por aí, porque o texto continua e Romanos 8, 29 diz para nós o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então o que está acontecendo? Existe uma predestinação de Deus. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo. Esse é o nosso bem. Essa é a nossa herança. Amado, que bênção que é isso, que grande presente que é esse. Não importa aquilo que nos ocorre, se é bom aos nossos olhos ou se é mal aos nossos olhos. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Cristo. E todas as coisas vão cooperar para isto. É como se fosse um trem em linha reta e nada pode parar esse trem. Nada pode detê-lo, nem mesmo aquilo que é mal. Então Jó é um exemplo disso, porque ele experimentou aquilo que é bom, ele experimentou aquilo que é mal. E o resultado na vida de Jó, no final ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu estou mais perto de ti. Ele poderia, se fosse, digamos assim, contemporâneo no Novo Testamento, ele poderia dizer: hoje eu sou mais parecido com Jesus. Hoje eu pareço-me mais com o Senhor Jesus. Então Deus, ele é fiel até mesmo no problema do mal, porque uma vez que ele prometeu que seremos a imagem de Cristo,
todas as coisas vão cooperar para isto. Então ele é fiel, ele permanece fiel, até mesmo quando coisas ruins nos ocorrem, ele permanece fiel. Então vamos observar aqui algumas 3 aplicações, dessa fidelidade demonstrada, ou seja, a fidelidade de Deus colocada em prática. Primeiro, Deus é fiel na preservação do povo de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 9 declara: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então perceba que o nosso Deus, ele é tão fiel que ele tem preparado coisas grandes para o povo dele. Então ele tem preservado o povo dele, ele tem, pela graça eterna de um Deus eterno, ele tem preservado o seu povo. Segunda aplicação desta fidelidade: Deus é fiel na disciplina do seu povo. Salmo 89 diz: então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Salmo 119: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Então perceba nesse texto que o nosso Deus, ele é fiel, até mesmo quando ele nos disciplina, até mesmo quando ele nos corrige. Ele nos corrige para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E se para que você se torne mais parecido com Cristo, seja necessário ele utilizar a vara e a correção, ele vai fazer. Mas ele não deixará de ser fiel por isto. E por fim, ele é fiel na glorificação. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará, o qual nos glorificará em Cristo. Ele é fiel, ele retornará. Como é bom crer na fidelidade do nosso Deus. Esse é o atributo que ele compartilha conosco, que ele traz à nossa vida, que nos influencia, e ele permite também que a fidelidade possa ser praticada por nós. O último atributo comunicável, amados, o 5º atributo, é a graça de Deus. Efésios 2, versículo de número 8, declara: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Amados, a graça, nós vamos trabalhar este atributo de 2 maneiras, relacionando a graça com 2 questões. Primeiro, a relação graça e obras, que foi praticamente a causa maior da reforma protestante do século XVII. O que ocorre? Nós percebemos, nós olhamos à luz das Escrituras, que o nosso Deus, ele sempre coloca a graça como algo que antecede a obra. A graça, ela nunca vem posterior à obra, ela é sempre anterior. Vou dar um exemplo. Noé, o texto bíblico diz que Noé era um homem íntegro e justo entre os seus contemporâneos. Isto é obra, isso é atitude. Todavia, antes do texto bíblico declarar que Noé, ele era um homem íntegro e justo, o texto bíblico é enfático em dizer para as nossas vidas, em Gênesis capítulo de número 6, que Noé achou graça diante do Senhor. Então, versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. E o versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus
contemporâneos. Então perceba que ele só foi íntegro e justo porque ele achou graça. A graça, ela vem sempre antes da obra. A graça de Deus nos capacita para a boa obra. Então nós não somos salvos pela boa obra nossa, nós somos salvos pela boa obra de Cristo. Somos salvos pela graça operante em Cristo. Mas ele nos salva, segundo Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então ele nos salva em Cristo. Nós somos refeitos em Cristo para as boas obras. Então a relação entre graça e obra é a seguinte: a graça sempre vem antes da obra. Ele nos salvou pela graça e a graça nos capacita para cumprirmos a boa obra, nunca o contrário, ok? A pessoa primeiro é salva e a partir disto ela é habilitada a realizar boas obras que agradam o nosso Deus. Então essa é a relação entre graça e obra. Uma outra questão interessante para compreendermos a graça de Deus é a relação entre graça e misericórdia. O que ocorre? Graça pode ser exemplificado e explicado como favor imerecido. O que é isso? É um presente que você dá a alguém e essa pessoa não merece. Isso é graça. Então, o que acontece? Na graça de Deus, nós não merecemos o céu. Nós não merecemos ser parecidos com Jesus. Todavia, Deus nos deu essa graça. Ele nos salvou e Ele nos tornou a cada dia e nos torna a cada dia mais parecidos com Cristo. Não merecemos esse presente, mas Ele nos deu. Isto é graça. Agora, a misericórdia é o contrário. É algo que você merecia e Ele não te deu. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a condenação, mas Ele não nos condenou. Isto é misericórdia. Então, Deus ele foi ao mesmo tempo gracioso e ao mesmo tempo misericordioso. Ele foi misericordioso porque Ele não nos condenou, mas Ele não parou somente nisto. Ele poderia simplesmente não te lançar ao inferno, mas te dizimar, te destruir, e Ele continuaria sendo misericordioso. Mas não, Ele não só foi misericordioso, não te conduzindo ao inferno, como Ele foi gracioso, te conduzindo à família dele. Louvado, engrandecido seja Deus por esta graça operante. Então a graça de Deus se relaciona com as obras e a graça de Deus se relaciona também com a misericórdia. E amados, Jesus Cristo é a manifestação da graça. A bênção apostólica é clara ao dizer que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito repousem sobre vocês. Jesus Cristo, Ele é a manifestação da graça de Deus. E para concluirmos, os frutos da graça de Deus na vida do cristão, eles podem ser desenvolvidos ou melhor entendidos na eleição. A eleição é fruto da graça. Ele nos escolheu. A regeneração ou vocação eficaz, que é o trabalho que o Espírito Santo realiza em nós, nos conduzindo a Cristo, a regeneração é fruto da graça. A justificação, que é a boa obra de Cristo imputada a nós, ela é fruto da graça. E a santificação, que é este processo de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Cristo, é fruto da graça. Louvado seja Deus. Para concluirmos a nossa lição, vamos recapitular apenas os atributos que trabalhamos. Os atributos incomunicáveis, a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a infinitude e a sua eternidade. E os atributos comunicáveis, o amor, a misericórdia, a paciência, a fidelidade
e a graça. Na semana que vem, nós vamos iniciar uma nova etapa, e eu considero a etapa mais gostosa de estudar, que é a Cristologia, que a gente vai aprofundar um pouco mais na pessoa de Cristo, no ser da segunda pessoa do triuno Deus, que é o Senhor Jesus. Então eu te convido a participar, a estudar, a estarmos juntos aqui pela graça e misericórdia do nosso Deus. Deus esteja com vocês. Nós vamos orar, encerrando a nossa lição desta manhã. Feche os seus olhos, se você puder. Vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado por esta manhã, pela Tua palavra que falou ao nosso coração. Louvado, engrandecido seja o Teu nome. Pedimos a Ti a Tua bênção sobre aqueles que nos acompanharam nesta manhã. Que o Senhor os fortaleça para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga.